alegria é uma rede de amor com a qual você pode pegar almas. Que as nossas casas sejam verdadeiramente oásis de amor e de união, para assim poderem contrastar com todo o ódio que há no mundo. O amor começa em casa. Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Madre Teresa de Calcutá. A alegria é um dom do Espírito Santo. Então vamos pedir ao Espírito Santo o dom da alegria para a nossa família, para as nossas crianças. Tante volte il nostro sorriso diventa un sorriso di cartone, una cosa senza vita, un sorriso che non è vivace, anche un sorriso artificiale di pagliaccio. I bambini sorridono spontaneamente e piangono spontaneamente. Dipende sempre dal cuore. E il cuore nostro si blocca e perde spesso questa capacità di sorridere e di piangere. E allora i bambini possono insegnarci di nuovo a sorridere e a piangere. Olha que linda essa borboleta. Ela sentou aqui na minha mão e não quer ir embora, gente. Sabe? É a criança que faz com que a gente comece a prestar atenção nas pequenas coisas desse mundo que fazem a vida mais bonita, não é verdade? Tudo é permitido, menos a tristeza e o pecado. São Felipe Neri. Para a gente falar sobre a relação da fé com a alegria, né, nada melhor do que a gente começar por uma reflexão bíblica. Creio que uma das definições de fé na Bíblia, no Novo Testamento, é que fé é a esperança daquilo que eu ainda não vejo. Então, essa é uma característica importante, porque eu vou acreditar, eu vou esperar por aquilo que eu ainda nem sei. Então, eu tenho uma visão positiva da vida, porque eu acredito que Deus cuida de mim, que Deus cuida do meu futuro, e isso pode ser traduzido numa visão otimista da vida. Nada pôde destruir João Paulo II, que se tornou depois um Papa e um Santo, porque desde menino ele amava ao Senhor, ele tinha esperança de que o mundo poderia se transformar num lugar melhor, porque o mal por si só se destrói e Deus sempre vence. Quem tem fé não perde a esperança. Não foi nada fácil o contexto de adolescência e juventude do nosso Carol. Foi na Polônia que eclodiu a Segunda Guerra Mundial, a maior tragédia que a humanidade viveu nos últimos tempos. Durante esse período, o nosso Carol perdeu familiares, amigos, professores e muitas pessoas ligadas à sua vida. O nazismo foi muito cruel, não só com os judeus, mas com quase toda a nação polonesa. Diante de tantas situações adversas, teve num catequista um modelo e exemplo de vida. Foram os padres salesianos que incentivaram o catequista Ian para que reunisse a juventude para viverem unidos na fé. Formaram então um grupo Rosário Vivo. Ali rezavam o Santo Terço, conheciam a história da Polônia, estudavam a palavra de Deus e, ao mesmo tempo, ajudavam um ao outro a enfrentarem estes momentos tão difíceis para a vida de todos eles. Por isso, o grupo era um verdadeiro refúgio para que aquela juventude não desanimasse diante das dificuldades. Carol encontrou forças na oração e numa vida entregue a Deus. A cada dia, ele contemplava o amor de Deus presente na sua vida. Por isso, ele estimulava seus outros colegas a não desanimarem. Ian, que catequizava tantos jovens e adolescentes naquela época, foi um referencial para a vida de Carol. Foi com ele que ele aprendeu a aplicar em todas as situações a prática do bem e o mal será assim derrotado. Não entregueis o coração à tristeza e não aflijas a ti mesmo com as suas preocupações. A alegria do coração é a vida do homem, tesouro inesgotável de santidade. A alegria do homem prolonga-lhe a vida.
Uma outra passagem bíblica, essa aí para falar exatamente da alegria, é quando Isabel se encontra com a Virgem Maria. Ela diz para a Virgem Maria: alegra-te, porque você é cheia da graça de Deus. Isso também a gente precisa entender. Nós precisamos também ser alegres, porque também a graça de Deus habita em nós. Mesmo nós sendo pecadores, Deus habita em nós. Olha que bonita catequese também você pode dar para o seu filho. Acho que essa alegria de comungar o corpo e o sangue de Cristo, quando a criança comunga o sangue de Cristo, quando você, pai, você catequista, comunga o corpo e sangue de Cristo, Cristo habita em você, a graça de Deus habita em você. Cristo habitou Maria, estando dentro dela, sendo gestado por ela. Habita em você na comunhão. Então você também é chamado a se alegrar todos os dias, porque todos os dias você também pode ser e deve ser cheio da graça de Deus. Eis que vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. É que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo e Senhor. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Muitas flores ele vai ganhar. O João Paulo é um amiguinho da minha filha, eles estudam na mesma sala. E ele tem uma doença degenerativa, uma doença grave. Os seus pais, o Wilber e a Sandra, eles teriam tudo para serem pessoas carrancudas, preocupadas, mas não são assim. Eles estão sempre com um sorriso nos lábios, são encantadores, todos gostamos de estar perto deles porque eles nos contagiam com a sua alegria, com a sua fé em Deus. Me encanta vê-los na Santa Missa abraçadinhos, orando. O Wilber e a Sandra são um testemunho vivo de quem colocou a sua esperança, a sua confiança no Senhor Jesus. Eles escolheram ser felizes. Nós escolhemos ser felizes através da nossa família. Temos um filho chamado João Paulo. Ele tem 7 anos. Fez 7 anos agora, em junho. João Paulo, ele tem uma síndrome degenerativa chamada síndrome de Lee. Nós sabíamos que Deus queria uma família, não só um casal, né? E que nós tínhamos certeza que, independente do que acontecesse, se ele nascesse com a doença ou não, que ele seria uma criança muito amada por Deus e por nós também, e que nós seríamos muito felizes, independente de qualquer situação, né? A única vontade nossa é a fazer a vontade de Deus. E nós já sabíamos que ele estava no plano de Deus, porque ele é o plano de Deus para nós. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja conhecida por todos os homens sua bondade. O Senhor está próximo. João Paulo, por mais que ele tenha todas as limitações que ele tem, ele é uma criança mais desequilibrada, porque ele tem uma atrofia cerebelar, ele é uma criança que tem toda uma dificuldade na psicomotora, mas ele é uma criança que nos ensina muito. Ele é uma criança que, através dele, nós temos que viver a cada dia. Cada dia é um desafio para a gente e cada dia é um viver esperando em Deus, esperando na promessa dele, no plano dele para nós. Muito mais forte do que o medo de perdê-lo, do que vai acontecer, é a alegria de tê-lo, né? Ele é uma graça tão grande, né? Eu, todo dia particularmente, eu do fundo do coração, com força mesmo, eu agradeço muito a Deus a esposa que Ele me deu e o filho lindo que Ele me deu. É uma criança linda, de uma santidade muito grande. Então, o medo ou a dor de pensar no problema dele é muito menor do que a alegria e a grandeza do que Deus deu pra gente. Então, isso pra gente já basta. E nós temos fé, nós sabemos que se Ele quiser curá-lo, realizar um milagre e curá-lo, que só isso, porque não tem cura pela medicina, Ele pode realizar. Agora, se não curar, a gente sabe também que sofrimento tem valor salvífico, né? Então, eu não tenho dúvida que se levá-lo, em primeiro lugar, ele vai para o céu com certeza, e segundo, ele
Deus vai usar desse nosso sofrimento para salvar muitas almas. Isso eu tenho certeza. De uma forma ou de outra, Deus vai agir de forma maravilhosa na vida das pessoas. Ele é o plano de Deus para as nossas vidas. Antes dele ser nosso, ele é de Deus. Nós sabemos em quem nós colocamos a nossa confiança. Nós colocamos a nossa confiança em Jesus, em Maria, em José, que é a Sagrada Família. Neles, somente neles, em quem nós confiamos. Nós buscamos as coisas do alto, justamente por isso que nós escolhemos a melhor parte, ser felizes. A fonte da alegria cristã é essa consciência de ser amado por Deus, de ser pessoalmente amado pelo nosso Criador. Papa Emérito Bento XVI.